Olá, turma. Vamos para mais uma aula de sala de leitura. Vou falar sobre esse livro aqui, do Alan Gratz, chamado Refugiados. Primeiro que é um tema bem atual, escolhi justamente por conta disso. Refugiado, né? É uma palavra que vem de fugir, fuga. Então, refugiados são pessoas que precisam sair de seus lugares, fugir por conta de problemas, sejam de área econômica, social, política. É uma história de 3 jovens. Eu vou ler primeiro aqui essas abas onde você tem um pouquinho da história, aqui também na parte de trás, e aí a gente vai entender um pouquinho que narrativa é essa. Joseph, um menino judeu de 13 anos que vive na Alemanha nazista de 1930, vê sua vida tomar um rumo sombrio. Ele queria apenas ser um garoto normal, planejar seu bar mitzvah e brincar com os amigos, mas com a ameaça dos campos de concentração se alastrando pelo país, ele e a família precisam deixar a Alemanha e resolvem embarcar em um navio com destino a Cuba em busca de um novo lar. O ano é 1994. Isabel, uma garota cubana que mora em Havana, vê seu país ser assolado pela fome por manifestações diárias cada vez mais violentas. Para ela e sua família, a esperança se resume a uma pequena barca improvisada rumo aos Estados Unidos. Mas teriam eles chances de sobreviver ao mar, aos tubarões e à guarda costeira americana? Mahmoud é um menino sírio que viu sua cidade natal, Alepo, ser reduzida a escombros. Seus pais não conseguem mais esconder o medo em seus olhos. E o irmão caçula tornou-se completamente apático, como se ignorasse as frequentes mortes e os bombardeios ao seu redor. Sem opção, a família começa uma longa jornada em direção a um novo lar na Alemanha. As 3 crianças fazem jornadas angustiantes em busca de refúgio. Todos enfrentam perigos inimagináveis de afogamentos a bombardeios e traições. Mas há sempre a esperança de um novo amanhã. E apesar de Joseph, Isabel e Mahmoud estarem separados por continentes e décadas, fatos chocantes irão conectar suas histórias. Este romance cheio de ação aborda temas oportunos e atemporais: coragem, sobrevivência e a busca por um lar. Ao folhear o livro, você percebe que são capítulos curtos e, ao mesmo tempo, eles vêm com o título do nome do personagem, né? E a indicação do local onde eles estão e o ano. Então, os capítulos vão se alternando, né? Ora é a história do Joseph, ora a história da Isabel e ora a história do Mahmoud, cada um com a sua, com destaque para o tempo e para o espaço, né? Então é um tipo de narrativa muito dinâmica. A gente vai conhecendo a história de 3 personagens sequencialmente, já sabendo as datas e onde eles estão, e ao mesmo tempo são 3 histórias diferentes, mas com um conteúdo, com uma temática muito próxima, né? Todos estão fugindo de seus locais, cada um pelo seu motivo. Joseph, Berlim, Alemanha, 1938. Crack bang! Joseph Landau levantou-se da cama em um pulo, com o coração acelerado. Aquele som como se alguém tivesse chutado a porta da frente, ou foi um sonho? Joseph ficou à espreita, tentando escutar na escuridão. Não estava acostumado aos sons daquele novo lugar, o pequeno apartamento em que ele e os familiares foram forçados a morar. Não puderam se manter na casa antiga desde que os nazistas disseram que o pai de Joseph não tinha mais permissão para advogar, porque era judeu. Do outro lado do quarto, a irmã mais nova de Joseph, Ruth, ainda dormia. Joseph tentou relaxar, talvez tivesse sido apenas um pesadelo. Algo na escuridão de fora do quarto se moveu com um grunhido e uma pancada. Tinha alguém na casa! Joseph se encolheu na cama, os olhos arregalados. Veio um som de algo se quebrando no quarto ao lado. Crish! Ruth acordou e gritou por puro terror cego, tinha apenas 6 anos. Mamã! Gritou Joseph. Papá! Sombras imensas irromperam no quarto. O ar parecia estalar ao redor deles como a estática de uma rádio.
Joseph tentou esconder-se no canto da cama, nas mãos sombrias estenderam-se na direção dele. Tentaram agarrá-lo. Ele gritou ainda mais alto que a irmãzinha, abafando sua voz. Ele chutou e se debateu em pânico, mas uma das sombras agarrou seu tornozelo e o arrastou, seu rosto virado para a cama. Tentou segurar-se nos lençóis, mas as mãos eram fortes demais. Joseph ficou tão assustado que se molhou, o líquido quente espalhando-se em seu pijama. Não! Gritou Joseph. Não! As sombras o jogaram no chão. Outra sombra agarrou Ruth pelos cabelos e a estapeou. Fique quieta! Gritou a sombra e jogou Ruth no chão ao lado de Joseph. O choque calou Ruth, mas apenas por um momento. Em seguida ela chorou com mais intensidade e ainda mais alto. Chiu, Ruth, chiu! Implorou Joseph. Ele a tomou nos braços e a envolveu em um abraço protetor. Fique quietinha. Mahmoud, Alepo, Síria, 2015. Mahmoud Bishara era invisível, exatamente como queria. Ficar invisível era a sua maneira de sobreviver. Não era literalmente invisível se alguém realmente olhasse para Mahmoud, desse uma olhada por baixo do capuz que sempre mantinha sobre o rosto, veria um menino de 12 anos com nariz longo, forte, sobrancelhas pretas, grossas, um cabelo bem curto, preto. Era troncudo, os ombros largos e musculosos, apesar da falta de comida. Mas Mahmoud fazia tudo o que podia para esconder seu tamanho e seu rosto ficar abaixo do radar. A morte por um míssil de um caça ou de um foguete sem destino certo talvez viesse a qualquer momento, quando menos esperasse. Caminhar por aí e ser notado pelo exército sírio, pelos rebeldes que o combatiam, era simplesmente chamar problema. Mahmoud sentou-se na fileira do meio da sala de aula, onde a professora não o chamaria. As mesas tinham largura para acomodar 3 alunos e Mahmoud se sentou entre 2 garotos chamados Ahmed e Nedal. Ahmed e Nedal não eram seus amigos. Mahmoud não tinha amigos. Assim era mais fácil ficar invisível. Um dos professores andou de um lado para o outro no corredor tocando um sino e Mahmoud pegou a mochila e foi encontrar o irmão mais novo, Walid. Isabel, nas cercanias de Havana, Cuba, 1994. Bastaram apenas 2 tentativas para que a gatinha magrela de pelos malhados saísse debaixo da casa de tijolo vermelho e viesse comer na mão de Isabel Fernandes. A gata estava faminta, como todo mundo em Cuba, e seu estômago rapidamente venceu o medo. A gata era tão pequena que só conseguia mordiscar os feijões. Sua barriga roncava com um motor de polpa e ela batia a cabeça na mão de Isabel, entre as mordidas. Você não é lá grande coisas, não é, gatinha? Disse Isabel. Seu pelo estava bagunçado e opaco e Isabel conseguia sentir os ossos por baixo do pelo. Isabel percebeu que a gatinha não era muito diferente dela, magra, faminta e precisando de um banho. Isabel tinha 11 anos e era só braços e pernas magricelos. Seu rosto marrom era sarapintado de sardas, o fino cabelo preto estava curtinho por conta do verão e jogado para trás das orelhas. Estava descalça, como sempre, e vestia regata e shorts. A gatinha devorou o último dos feijões e miou como em um lamento. Isabel queria ter outra coisa para lhe dar, mas aquela comida já era mais do que ela podia esperar. Seu almoço não havia sido muito maior que o da gata. Apenas alguns feijões e uma pilha pequena de arroz branco. Quando Isabel era pequena, havia racionamento e talões de cupons alimentícios, mas alguns anos antes, em 89, a União Soviética havia caído e Cuba bateu no fundo do poço. Cuba era um país comunista, como a Rússia havia sido, e por décadas os soviéticos compraram açúcar cubano por um preço 11 vezes maior que o normal e, em troca, mandavam para a ilhota comida, gasolina e remédios de graça. Mas quando a União Soviética desapareceu, o apoio também se foi. A maioria das fazendas de Cuba plantava apenas cana-de-açúcar. Sem ninguém para pagar a mais por ela, os campos de cana secaram, as refinarias de açúcar fecharam e as pessoas perderam emprego. Sem gasolina da Rússia, não era possível abastecer os tratores para mudar os campos e produzir comida. E sem comida extra, o povo cubano começou a passar fome. Todas as vacas, os porcos e as ovelhas foram abatidos e comidos. As pessoas chegaram a invadir o zoológico de Havana e comer os animais. E gatos, como aquela pequenininha ali, acabavam na mesa de jantar. Ninguém comeria aquela gata.
Então, esse foi o livro Refugiados, de Alan Gratz, e a tradução é de P.T. Rissati. Boa leitura.